Eu quero convidar o nosso primeiro convidado dessa noite, o Dr. René Padilla. É uma alegria recebê-lo, tê-lo conosco, e queremos então convidá-lo para estar conosco. Pastor René Padilla es nuestro primeiro invitado nesta noite, e é uma alegria apresentar o Dr. Padilla. Minha vida pessoal, minha teologia foi muito moldada pelos escritos, pelas falas, pela vivência ministerial do Dr. Padilla, e é uma alegria muito grande recebê-lo. Nós convidamos a primeira vez, ele não pôde vir, convidamos a segunda vez, ele não pôde vir, e aí ele me disse que na Argentina é na terceira vez que se ganha. E aí nós conseguimos. Muito obrigado, pastor René. Pastor René é um dos teólogos e pensadores protestantes latino-americanos mais conhecidos em todo o mundo. Ele é nascido no Equador, reside em Buenos Aires, na Argentina, concluiu seu doutorado em ciências bíblicas sob a orientação do Dr. F.F. Bruce, uma das maiores autoridades no estudo do Novo Testamento, na Universidade de Manchester, Inglaterra. Serviu por vários anos como secretário-geral para a América Latina da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, chamada no Brasil de ABUB, Aliança Bíblica Universitária. Foi um preletor, um dos principais preletores do primeiro Congresso Mundial de Evangelização, realizado em 1974 na Suíça, na cidade de Lausanne, que deu origem ao movimento de Lausanne para a evangelização mundial. É membro fundador da Fraternidade Teológica Latino-Americana, diretor da Ediciones Queiroz, ex-presidente internacional da Tear Fund, fundador da Rede Miqueias e autor e organizador de vários livros publicados em vários idiomas, vários dos quais estão disponíveis aqui nos estandes afora. Ele será traduzido pela missionária Nuri, que é uruguaia de nascimento, mas brasileira de coração. Ele estará fazendo essa noite a tradução do Dr. René. Quero convidá-lo a ficar de pé. E eu gostaria que você orasse comigo nessa noite, pelo Dr. René, pela palavra que será ministrada, mas também pelo seu próprio coração. E talvez você queira colocar a mão no ombro de um colega amigo, orar com esse irmão, orar pela vida dele, orar pelo ministério dele. Senhor, muito obrigado por esta noite. Nós te louvamos pela vida do Dr. René Padilla. Ó Deus, pelo seu ministério, pelo seu testemunho, pelo seu, ó Deus, trabalho teológico, por aquilo que o Senhor tem feito em sua vida e ministério ao longo desses anos. Também te louvamos pela irmã Beatriz, sua esposa, que está aqui o acompanhando, ó Deus, e como nos inspira vê-los, como nos inspira, Senhor, poder compartilhar tempos tão preciosos juntos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse dia, e agora pedimos ao Senhor, dá-nos a tua palavra. Ó Deus, use o pastor René Padilla para ministrar aos nossos corações, não apenas aquilo, ó Deus, ou não somente ou simplesmente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Precisamos ouvir a tua voz, que nesta noite haja luz e haja fogo nesse púlpito, haja luz na mente e fogo no coração, haja confronto, ó Deus, haja discernimento, haja inspiração, haja encorajamento. Ó Deus, fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. Pedimos também que o Senhor abençoe a irmã Nuri, que estará traduzindo, que ela possa fazê-lo com fidelidade, que ela possa ser, ó Deus, um instrumento em tuas mãos, de modo que possamos compreender de modo claro aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Boa noite. Buenas noches.
Para mí es un privilegio estar con vocês. Para mim é um privilégio estar com vocês. Lamento no falar português. Lamento não falar português. Falaré devagar Eu falarei devagar en portuñol. em portunhol. Y tengo una traductora que va a aclarar todo lo que ustedes no comprendan. E tem uma tradutora que vai ajudar em tudo que vocês não compreendem. Mi tema esta noche es, ¿qué es el Evangelio? Meu tema essa noite é o que é o Evangelho. Si no sabemos qué es el Evangelio, no sabemos para qué existe la iglesia. Se a gente não sabe o que é o Evangelho, a gente não sabe por que a igreja, por que existe a igreja. Porque la iglesia existe para servir al Evangelio. Porque a igreja existe para servir o Evangelho. El mejor punto de partida para enterarse qué es la iglesia O melhor ponto de partida para saber o que é a igreja y para qué existe e para que ela existe es reconocer lo que el Evangelio significó originalmente y lo que significa hoy. é reconhecer o que significou o Evangelho lá no começo e hoje. En cuanto al significado original del Evangelio, Enquanto ao significado original do que Evangelho, es lo que me ocupa en este momento, é o que eu vou me ocupar nesse momento, nos ayuda a recordar que en el primer siglo, nos lembra no primeiro século, en tiempos del Nuevo Testamento, nos tempos do Novo Testamento, en el mundo greco-romano se usaba la expresión evangelio para referirse a buenas nuevas. no tempo greco-romano se denominava o Evangelho Pero- para as boas novas. Pero buenas nuevas referentes a una victoria en una guerra Mas as boas novas era referente a uma vitória numa guerra. o una buena noticia sobre un triunfo en esportes. Ou uma vitória no esporte. Podía ser siempre la victoria de un campeonato, Podia ser uma vitória num campeonato, pero en una inscripción que aparece en un monumento antiguo mas uma inscrição que aparece no monumento antigo, en Asia Menor, na Ásia Menor, se hace referencia al emperador Augusto se faz uma referência ao imperador Augusto, y ahí dice: e aí está escrito: el nacimiento del Dios fue para el mundo el comienzo de las buenas nuevas de gozo. o nascimento de um Deus. Aonde está? O nascimento de um Deus foi para o mundo o começo das das novas de alegria que tem anunciado em seu nome. El anuncio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo O anúncio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, en tiempos apostólicos nos tempos apostólicos, se realizó en un contexto histórico donde había otros evangelios. foi realizado num contexto histórico onde se proclamavam outros evangelhos. Otros evangelios que prometían salvación Outros evangelhos que prometiam salvação y paz e paz y gozo. e gozo. Sin embargo, el evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento se centraliza en Jesucristo, No entanto, o evangelho que temos no Novo Testamento se centraliza em Jesus Cristo, la persona y obra de Jesucristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, como el cumplimiento del Antiguo Testamento. como o cumprimento do Antigo Testamento. ¿Qué propone el Antiguo Testamento? Qual é a proposta do Antigo Testamento? El reino de Dios se acerca. O reino de Deus está perto. Los profetas anuncian una nueva era. Os profetas anunciam uma nova era. Una nueva era caracterizada por la paz y la justicia. Uma nova era caracterizada pela paz e pela justiça. Todo el ministerio de Jesucristo está marcado por este anuncio. Todo o ministério de Jesus Cristo está marcado por esse anúncio, esse aviso. A eso hace referencia el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. E a referência está lá em Marcos 1:14. Ahí dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Depois que João foi preso,
Jesus seguiu para a região de Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Se ha cumplido el tiempo, decía. Chegou a hora e o reino de chegou a hora. El reino de Dios está cerca. O reino de Deus está perto. Arrepiéntanse y crean las Arrep- buenas nuevas. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Inicialmente este anuncio lo hizo Juan el Bautista, Inicialmente esse aviso quem fez foi João Batista, pero ahora Juan el Bautista está preso mas agora João Batista está preso. y Jesucristo dice, el reino de Dios está cerca. E Jesus diz: o reino de Deus está perto. Con esa base estaremos en mejores condiciones de entender la misión de la iglesia, Com essa base, nós teremos melhores condições de entender a missão da igreja. porque la iglesia es portadora de ese mensaje del reino de Dios. Porque a igreja é essa portadora da mensagem de Deus. Es buenas nuevas acerca de algo que Dios ha hecho para cumplir las promesas en el Antiguo Testamento. É as boas novas que Deus tem feito para cumprir as promessas do Velho Testamento. No podemos detenernos demasiado para hablar sobre la esperanza mesiánica, Não podemos parar muito tempo para ouvir falar sobre a esperança messiânica. pero trataremos de entender cómo surgió esa esperanza. Mas tentaremos entender como que surgiu essa esperança. A Josué le cupo la tarea de conducir a Israel en la conquista de Canaán. A Josué foi dada a responsabilidade de conduzir o povo de Israel na conquista de Canaã. Después de su muerte, las tribus de Israel se vieron afectadas por las discordias, Depois da sua morte, as tribos de Israel foram afetadas pelas discórdias, las derrotas y las invasiones que se describen en el libro de los jueces. as discórdias, as derrotas, as invasões descritas lá no livro de Juízes. En respuesta al clamor del pueblo, Em resposta ao clamor do povo, dice Jueces 2:16, el Señor hizo surgir caudillos lá em Josué 2,16 fala que foi levantado homens, deixa eu procurar aqui, una suerte de gobernadores provinciales. Alguns governantes de províncias. Estos estaban encargados de liberar al pueblo, Estes estavam encarregados de liderar o povo, defenderlo de sus enemigos. de defender dos seus inimigos. Esto duró por mucho tiempo. Isso durou por muito tempo. Sansón, el 12º juez, Sansão foi o 12º juiz, fue uno de los últimos foi dos últimos, jueces. foi dos últimos juízes. Luego de un apéndice que comienza con el capítulo 17, versículo 1, Logo depois de um pequeno espaço no capítulo 17:1, se describe una profunda apostasía por parte del pueblo de Israel. se aparece uma profunda apostasia por parte do povo de Israel. Y esto concluye con una nota que destaca la ingobernabilidad que afecta al pueblo. E aí aparece a dificuldade e uma invulnerabilidade, uma vulnerabilidade em governar o povo. Jueces 21-25, con el cual termina este libro, Juízes dice, 21-25, com o qual termina esse livro. en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada fazia o que bem queria. En el libro de Primera de Samuel No livro de 1 Samuel, se narra la historia de Israel durante la transición entre el periodo de los jueces y el periodo de la monarquía. nesse livro relata no período dos juízes até a monarquia. Es la época de Elí. É na época de Eli. Él gobernó por 40 años. Ele governou por 40 anos. Y se dice en el libro de Jueces,
E está escrito lá no livro de Juízes que esta ingobernabilidad del diz pueblo de Israel que esta ingovernabilidade do povo de Israel fue sucedida por un pedido por parte de los ancianos de Israel. e foi sucedida por um pedido dos anciões de Israel. Los ancianos de Israel se vieron en la necesidad de buscar un rey. Os anciãos de Israel se veem na necessidade de buscar um rei para Israel. ¿Qué pasó? O que aconteceu? ¿Por qué los ancianos de Israel querían un rey? Por que os anciões de Israel queriam um rei? Dice en el capítulo 8 Diz lá no capítulo 8 de Primera de Samuel de 1 de Samuel que cuando Elí entrou em años, se puso viejo, e quando ali diz que quando Eli foi ficando velho, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba. colocou seus filhos como governador na cidade de Betseba. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, Mas nenhum dos dois seguiu o exemplo do pai deles, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia. No entanto, os dois se deixaram guiar pela avareza, Aceptaron sobornos, aceitaram suborno, pervirtieron la justicia. permitiram injustiça. Por esta razón, los jueces de Israel, los ancianos de Israel, pidieron el nombramiento de un rey. Por isso, por essa situação, os anciões de Israel pediram um rei. Esto tuvo como resultado Isso teve como resultado el nombramiento de un rey. a nomeação de um rei. A insistencia de los ancianos, A insist- Dios accedió A insistência dos anciões, Deus ele concedeu a instituir la monarquía. a instituição da monarquia. Un tipo de gobierno en que ya no reinaría la igualdad entre todos los miembros del pueblo de Israel. Governo onde não teria mais igualdade em todas as pessoas. Más bien sería la institucionalización de la injusticia. Mas seria a institucionalização da injustiça. Surgiría una clase privilegiada, Surgiria uma classe privilegiada, un grupo dedicado al servicio del rey. grupo dedicado ao serviço do rei. El rey poseería gran cantidad de la tierra, O rei possuiria uma grande quantidade daquela terra. tendría su propio harén. Teria seu próprio harém. El surgimiento de la clase privilegiada acompaña el surgimiento de la monarquía. A classe mais favorecida acompanha o surgimento da monarquia. Hay una institución de impuestos Existe a instituição dos impostos y se establece la esclavitud. e se estabelece a escravidão. En efecto, la esperanza mesiánica surge en un contexto sociopolítico y económico y religioso indeseable desde todo punto de vista. E nessa situação surge a esperança messiânica num contexto sociopolítico e econômico e religioso, que é indesejável desde esse ponto de vista. En general, los reyes conducen al pueblo a la idolatría. Geralmente os reis conduzem as pessoas à idolatria. Y motivados por la avaricia, E motivados pela avareza, en lugar de instituir la justicia, no lugar de instituir a justiça, practican el abuso de poder praticam o abuso do poder y surge la opresión. e surge a opressão. Hay ejemplos que podríamos dar sobre esto. Existem exemplos que podíamos dar sobre Los isso. exilios que sufre el pueblo de Israel se deben especialmente a la idolatría Os exílios que se surgem daí com o povo de Israel é a respeito da surgimento após a idolatria y junto con la idolatría, la injusticia. e juntamente com a idolatria a injustiça. Hay pasajes que podríamos citar sobre este tema. Existem textos que podemos citar sobre esse tema. Nos sorprende que, según
un erudito del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann. Não se surpreende que a denúncia profética de Walter Brueggemann, Es en ese contexto que aparece lo que él llama la imaginación profética. e nesse contexto surge o denominado a imaginação profética. ¿Qué es la imaginación profética? ¿Cuál es el mensaje de los Que- profetas? Qual que é os mensagens dos profetas, a mensagem dos profetas, a imaginação profética? Es especialmente la denuncia de la injusticia, É especificamente a denúncia da injustiça, la denuncia del poder, a denúncia do poder, la denuncia de una religiosidad separada A de la denuncia. fidelidad a Dios. uma denúncia da religiosidade separada da prática de Deus, da prática da justiça, Separada de la práctica de la justicia. separada da prática da justiça. Dios había llamado, escogido al pueblo de Israel para que fuera un ejemplo de justicia. Deus tinha separado o povo de Israel para que ele fosse um exemplo de justiça. La elección de Israel no fue con un propósito de beneficio únicamente al pueblo de Israel. A escolha de Deus não foi por um simples benefício para o povo de Israel. Dios quería tener una nación modelo. Deus queria ter uma nação modelo. ¿En qué sentido modelo? Em que sentido é ser modelo? En la práctica de la justicia Na prática da justiça y la adoración al único Dios verdadero, e adoração ao único Deus verdadeiro, Yahvé. Yahvé. La imaginación profética no se agota con la denuncia. A imaginação profética não se esgota com a denúncia. Junto con la denuncia está también la esperanza. Juntamente com a denúncia aparece também a esperança. La esperanza de la intervención de Dios A esperança da intervenção de Deus para restaurar la función, el deber, la tarea para de su restaurar pueblo. a função, a tarefa do povo. Y también para beneficio de la totalidad de la creación. E também para benefício total da criação. Da Esa es criação. la esperanza mesiánica. E essa é a esperança messiânica. Muchos estudiosos concuerdan con que la promesa de Dios a David por medio del profeta Natán Muitos estudiosos estão de acordo que a promessa de Deus a Davi por meio do profeta Natã, que aparece en 2 Samuel 7, 12 a 16, que aparece lá em 2 Samuel 7, de 12 a 16, está en la base de esa esperanza. está baseado nessa esperança. ¿Qué es lo que Dios promete? O que Deus promete? Promete que Dios- Él ejercerá, el descendiente de David ejercerá el poder Ele promete que o descendente de Davi exercerá o poder y Dios bendecirá a su pueblo por medio del descendiente de David. e Deus abençoará o povo por meio do descendente de Davi. Le dará un reino terrenal Dará a ele um reino terrenal que durará para siempre. que durará para sempre. Los judíos interpretaron esa promesa como una promesa que se cumpliría al final del tiempo. Os judeus acreditaram que essa seria uma promessa que se cumpriria nos finais dos tempos. A la luz de esa promesa, Diante da luz dessa promessa, no es difícil imaginar não é difícil imaginar lo difícil que fue para los israelitas cuando eran derrotados y exiliados por reyes paganos. como era difícil imaginar para os israelitas quando eles eram derrotados Então, e exilados por reis pagãos. Entonces la pregunta era, ¿se olvidó Dios de nosotros? Então a pergunta era: Deus esqueceu de nós? Es la derrota evidencia de que Dios ya no se interesa en su pueblo. Essa derrota é evidência que Deus não se interessa com o seu povo? No, Não. Dios no se olvidó de su pueblo. Não, Deus não se esqueceu do seu povo. Dios disciplinó a su pueblo porque se olvidó de Deus su disciplinou. responsabilidad delante de Dios. Deus disciplinou o seu povo porque ele esqueceu da sua responsabilidade. Creo yo que es sumamente importante ver el lugar que debía ocupar Israel en relación con el propósito de Dios. E é muito importante ver o lugar que Israel ocupava diante dos propósitos de Deus.
Dios quería que esa nación fuera luz de las naciones, Deus queria que essa nação fosse luz para as nações. no solamente porque adoraba a Yahvé, Não somente porque adorava Yahvé, sino porque practicaba la justicia. e sim porque praticava a justiça. En el pueblo de Israel reinaba la igualdad. No povo de Israel reinava a igualdade. Cuando los gobernantes no cumplen su deber, Quando os governantes não cumprem o seu dever, tanto los gobernantes como su pueblo Tantos- sufren las consecuencias. tanto os governantes como o seu povo sofrem as consequências. Una elocuente ilustración del juicio de Dios Uma interessante ilustração do juízo de Deus, lo que sucede cuando se olvidan los monarcas acontece quando os monarcas se esquecem, dejan de lado la justicia, deixam de lado a justiça, entonces viene el juicio de Dios. e aí vem o juízo de Deus. No tenemos tiempo para mostrarles lo que dice Jeremías 22, 5 y 6. Não temos tempo para falar o que diz Jeremias 22, 5 e 6. Pero ahí habla de lo que Dios piensa Mas ahí- acerca de un rey que se ha olvidado su función. E aí fala sobre um rei que esqueceu da sua função. Se ha dedicado a construir un gran palacio, Ele se dedicou a construir um grande palácio. vive en medio del lujo, Vive no meio do luxo. y Dios le dice, E Deus fala com ele: todo esto va a desaparecer. tudo isso vai desaparecer. En ese contexto, sin embargo, aparece de nuevo No entanto, nesse contexto aparece la novamente, promesa de la descendencia de David, a promessa da descendência de que Davi, reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. reinará com sabedoria no país e praticará o direito e a justiça. Varios pasajes del Antiguo Testamento reflejan la misma esperanza, Várias passagens no Antigo Testamento refletem a mesma esperança. a veces vinculada con otra figura del Antiguo Testamento que es sumamente importante en el Nuevo Testamento, E às vezes vinculada com algo muito importante que surge no Novo Testamento. la figura del siervo sufriente del Señor, A figura do servo que sofre, o servo sofredor do Senhor. Entonces, hay varias figuras que representan lo que Dios va a hacer para redimir a su pueblo. Aparecem várias figuras que Deus vai redimir o povo. Varias maneras de hablar de la esperanza mesiánica. Várias maneiras, várias formas de falar sobre a esperança messiânica. Un descendiente de David, Um descendente de el Davi, siervo sufriente, o servo que sofre. y en Daniel 7, 13 y 14, Em Daniel 7, 13 e 14, la promesa del Hijo del Hombre, a promessa do Filho do Homem, a quien se le dará autoridad, poder y majestad. aquele que terá autoridade, poder e majestade. Todos los pueblos, naciones y lenguas le adorarán. Todos os povos e línguas o adorarão. Su dominio es un dominio eterno, Seu domínio é um domínio eterno. no pasará. Não deixará de existir. Su reino jamás será destruido. Seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Esa visión del Hijo del Hombre Essa visão do Filho do jugó Homem un papel sumamente importante en la literatura apocalíptica del siglo I. teve um papel muito importante na literatura apocalíptica do século I. El siglo I antes de Jesucristo y el siglo I después de O século Jesucristo. I antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Ahora, con ese trasfondo del Antiguo Testamento se entiende mejor lo que significó la proclamación de Jesús cuando dice, el reino de Dios está cerca. Com esse pano de fundo, dá para entender o que ele queria dizer por meio identificada. Com esse pano de fundo, esta figura era identificada com o Messias, por meio do qual Deus estabelecerá seu reino de paz e justiça. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento nosotros interpretamos
con vistas a la muerte de Jesucristo. Muitas passagens no Novo Testamento interpretamos segundo a morte de Jesus Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 15:3. Por exemplo, 1 Coríntios 15:3. Pero no debemos olvidar lo que significa que Cristo se hizo hombre, Mas não podemos esquecer que Cristo se fez homem, Dios se hizo carne, Deus se fez carne, en relación con su propósito de redención. com relação ao seu propósito de redenção. Los evangelios proveen evidencia histórica de que Jesús no fue crucificado por promover una nueva religión. O Evangelho, ele mostra evidências de que Jesus não foi crucificado por promover uma nova religião, Sino porque proclamó el advenimiento, la llegada del reino de Dios. e sim porque ele proclamou a chegada do reino de Deus. El reino de Dios en su propia persona y obra. O reino de Deus na sua própria pessoa e obra. Como resultado, muchos seguidores surgieron especialmente en Galilea. E como resultado disso, surgiram muitos seguidores, especificamente lá em Galileia. Surgió todo un movimiento popular. Surgiu todo um movimento popular. Y según Juan capítulo 6, E segundo João, querían capítulo hacerlo 6, rey. queriam fazer dele um rei. Jesucristo se escondió. Jesus, ele se escondeu. Él no quería ser rey a la manera de la expectativa judía. Ele não queria ser rei segundo a expectativa judia. Pero su popularidad Mas a significó persecución sua popularidade significou perseguição y planes de muerte e planos de morte por parte de los líderes del pueblo de Israel. por parte dos líderes do povo de Israel. Armaron un complot para matarlo Armaram complô para matar ele. y la acusación era que aquí tenemos a un subversivo político. E a acusação era que aqui temos subversivo político. Alguien que se opone al pago de los impuestos al César. Alguém que se opõe ao pagamento de impostos ao César. Alguien que pretende ser rey. Alguém que pretende ser rei. Sobre la cruz se colocó un letrero. Lá na cruz se colocou cartaz. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. En arameo, latín y griego. Em aramaico, em latim e em grego. Y recordemos la burla de los soldados romanos poniéndole un manto de color púrpura y una corona de espinas. E lembrando das zombarias dos soldados que colocaram aquela capa de cor púrpura e a coroa de espinhos. Y disimulando adoración al rey. Simulando adoração ao rei. ¿Cuál era la subversión de Jesús? Qual que era a subversão de Jesus? ¿Por qué el odio por parte de los líderes religiosos? Por que o ódio pelos líderes religiosos? Tomemos en cuenta que el objetivo de los líderes religiosos del pueblo de Israel, que eran también líderes políticos, entendamos que os líderes religiosos da época também eram líderes políticos. era mantener buenas relaciones con el imperio. Era manter boa relação com o império. ¿Qué va a suceder con nosotros que si el pueblo se va detrás de él? O que acontece com a gente se o povo vai atrás dele? Pero la subversión de Jesús no era contra los romanos. Mas a subversão de Jesus não era contra os romanos. Su subversión era hacer la voluntad de Dios. A sua subversão era fazer a vontade de Deus. Incluso sus discípulos, influenciados por las expectativas mesiánicas de su tiempo, Inclusive os discípulos, influenciados pelas expectativas daquele tempo, esperaban que él estableciera un reino terrenal. esperavam que ele estabelecesse um reino terreno.
Si pega nada. ustedes estudian con cuidado los evangelios sinópticos van a ver eso. Se vocês estudarem os evangelhos sinópticos, vocês vão perceber isso. Recuerden, por ejemplo, el capítulo 16 de Mateo. Lembrem lá de Mateus 16. Antes del capítulo 16 de Mateo no se dice nada de que Jesús fuera el Mesías. Antes do capítulo 16, não se fala nada de que Jesus era o Messias. Pero en un momento de popularidad, Jesús plantea la pregunta a sus discípulos. Mas no momento de popularidade, Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que as pessoas dizem que eu sou? ¿Cuál es la respuesta? Qual que é a resposta? Bueno, un profeta, Bom, um profeta, Elías, Elias, o Juan el Bautista revivido. ou João Batista que reviveu. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? E o que vocês dizem que eu sou? Pedro contesta, tú eres el Mesías, Y el Pedro Hijo del Dios responde, viviente. Tu és o Messias, El Hijo del Dios o viviente. Filho do Deus vivo. Pero Jesús dice, no quiero que ustedes proclamen eso. E Jesus diz, eu não quero que vocês proclamem isso, que falem Mantengan isso. el secreto, Mantenham isso em segredo, porque de aquí vamos a Jerusalén porque daqui nós vamos para Jerusalém. y allí seré desechado por los líderes E ali eu serei expulso pelos líderes. y seré crucificado. E eu serei crucificado. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Qual que é a reação de Pedro? Lo tomó aparte Separou Jesus. y el término que ahí se usa es muy fuerte. Lo reprendió. Hoje o uso que é um termo muito forte, que diz o repreendeu. Le habrá dicho, pero estás loco. E ele deve ter falado, Jesus, você está doido? ¿Cómo se te ocurre? Como é que você pensa numa coisa dessas? Nosotros tenemos esperanzas, Nós temos esperanças, pero dices ahora que vas a ser crucificado. mas você está dizendo que vai ser crucificado. No puede ser. Não pode ser. ¿Qué le dice Jesús? O que Jesus diz? Apártate de mí, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Me eres tropiezo, Você é um tropeço, porque no entiendes las cosas de Dios sino de los hombres. porque você não entende as coisas de Deus e dos homens. Esperas un reinado terrenal, Você está esperando um reinado terreno, un reinado judío nacionalista. um reinado judio nacionalista. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, aparece un pedido de dos de los más allegados discípulos de Cristo. aparece um pedido com relação aos dois mais chegados de Jesus, de Cristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran? Quem eram? Juan y Jacobo. João e Jacó. ¿Qué le piden a Jesús? O que eles pedem a Jesus? Queremos que cuando llegues a tu reino, Queremos que quando você chegue ao seu reino, compartas con nosotros los primeros lugares. compartilha com a gente os primeiros lugares. El uno quiere ser primer ministro y el otro secretario privado. Um quer ser o primeiro-ministro e o outro secretário de Estado. Están en camino a Jerusalén. Estão a caminho de Jerusalém. El proyecto es proyecto humano judío. O projeto é um projeto humano judaico. ¿Qué les dice Jesús? E o que Jesus diz? Ustedes no entienden nada. Vocês não entendem nada. Para participar en lo que va a suceder conmigo Para participar do que vai acontecer en cuanto a comigo, un reinado, enquanto a um reinado, tienen que beber de la copa que yo voy a beber. tem que beber da copa que eu vou beber. ¿Qué copa va a beber? Que copo que ele vai beber? La referencia es a la cruz. A referência é com relação à Tienen cruz. que identificarse conmigo en mi muerte. Tem que se identificar comigo na minha morte. Y en Marcos 10:41 dice que cuando los otros 10 discípulos escucharon la conversación, Em Marcos 10 diz que quando os outros 10 ouviram essa conversa, se molestaron. ficaram chateados. ¿Por qué? Por quê? Porque ellos querían las primeras posiciones. Porque eles queriam as primeiras posições. En ese pasaje tenemos palabras de Jesús
Nesse texto temos palavras de de Jesus, suma importancia para todo lo que significa ser parte del reinado de Cristo. uma fala de grande importância do que significa o reino de Cristo. El que quiera ser grande tiene que ponerse al último. Aquele que quer ser grande tem que ser o último. El que quiera ser primero, Aquele que deve quer ser ser o primeiro deve ser o último. y luego dice, E logo depois ele diz: en las naciones del mundo los gobernantes se jactan de su poder, nas nações, os governantes se pautam, se justificam do seu poder. ustedes están buscando poder terrenal. Vocês estão buscando poder terreno. Yo no he venido para darles poder de ese tipo. Eu não vim para dar esse tipo de poder. Y ahí entonces termina ese capítulo en el versículo 45. E aí termina esse capítulo no versículo 45. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem una referencia a Daniel 7, faz referência a Daniel 7, al glorioso Hijo del Hombre. ao glorioso Filho do Homem. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida para os outros. Vino como el siervo sufriente del Ele Señor. veio como aquele servo que sofre do Senhor. ¿Cómo interpretamos entonces el anuncio del reinado de Cristo? Então nós interpretamos o anúncio do reino de Cristo. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Chegou o tempo, arrependam-se, está chegada as boas novas. Hacia el final de su carrera, No final do seu ministério, Pilato le había preguntado si eres el rey Pilatos de los judíos. Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. E Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Se meu reino fosse daqui, os meus próprios guardas impediriam de que os judeus me levaram preso. Pero mi reino no es de este mundo. Mas o meu reino não é desse mundo. Jesucristo no vino para gobernar el mundo, Jesus não veio para governar o mundo, no como Augusto el César. não como Augusto César. Fue crucificado, Foi crucificado, luego viene la gran comisión, logo depois vem a grande comissão, que es una promesa. que era uma promessa. Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Vocês receberão o dom do Espírito Y la Santo. buena noticia, el Evangelio, E a boa notícia no se Evangelho esparcirá, comenzando en Jerusalén, se espalhará, começando em Jerusalém, en Judea, en em Samaria y hasta lo último de la Samaria e até tierra. os confins da terra. Y luego tenemos el sermón de Pedro, E logo depois sermón de temos Pentecostés. o sermão de Pedro, de Pentecostes. Hay que leer este sermón con mucha atención. Tem que ler esse sermão Pero com el muita foco atenção. principal está en esto. Mas o foco principal está nisto. Jesucristo ha sido exaltado como Señor y Rey. Jesus foi exaltado como Senhor e Rei. Ha sido entronizado. Ele tem sido entronizado. Él había dicho a sus discípulos, Ele tinha falado aos seus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por tanto, vayan y hagan discípulos Por en tanto, todas las naciones, Vai e façam discípulos a todas as nações, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ensinando a obedecer tudo que eu tenho mandado. El Señor Jesucristo fue exaltado a la derecha del Padre. O Senhor Jesus foi exaltado à direita de Deus Pai. Y en el Nuevo Testamento se elabora esa idea. E no Novo Testamento essa ideia é elaborada. Jesucristo es el Señor, Jesus é o Senhor, Jesucristo es el Rey. Jesus Cristo é o Rei. La iglesia existe para proclamar ese mensaje. A igreja existe para proclamar essa mensagem.
no es un mensaje meramente religioso. Não é uma mensagem meramente religiosa. Es un mensaje que dice todo debe someterse a Él. É uma mensagem que diz tudo deve ser sometido a Ele. Ser discípulo de Jesucristo es reconocer la soberanía de Jesucristo sobre la totalidad de la vida. Ser discípulo de Jesus é reconhecer o senhorio dele em todos os aspectos da vida. Su reino se está estableciendo a lo largo de la historia, Seu reino está sendo estabelecido ao longo da história, no de manera visible, não de uma maneira visível, pero se manifiesta en señales del reino de Dios. mas se manifesta através dos sinais de Deus. El anuncio de la venida del reino que hizo Jesús O anúncio da chegada do reino que fez Jesus se dio en el contexto de expectativas mesiánicas. se deu num contexto de expectativas messiânicas. Esas expectativas tenían relación con la esperanza de liberación del pueblo de Israel E essa expectativa tinha a ver com a esperança da libertação do povo de Israel y la esperanza del establecimiento de un reinado judío nacionalista. e a esperança do estabelecimento de um reinado judaico nacionalista. Pero muchos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, Mas em muitas passagens, especialmente nos evangelhos, muestran cuál es la misión de la iglesia. mostram qual que é a missão da igreja. Como continuación de la misión de Jesucristo. Como continuação da missão de Jesus Cristo. La iglesia no existe aparte de su propósito de prolongar la misión de Jesucristo hasta el fin del mundo. A igreja não existe além de proclamar a mensagem ao redor do mundo. Hay varios pasajes que podríamos citar, Tem várias passagens que podemos citar, especialmente en los evangelios. especialmente nos evangelhos. En respuesta a la pregunta, ¿cómo cumplió Jesús su misión? E respondendo à pergunta como Jesus Qual cumpriu foi a sua sua missão? missão. Qual foi a sua missão? Yo quiero llamarles la atención a dos pasajes. Eu quero te chamar a atenção a duas passagens. Primero, Lucas 4, 16 a 21, Primeiro Lucas 4, de 16 a 21, donde encontramos el manifiesto de Nazaret. onde encontramos o manifesto de Nazaré. Y luego Mateo 9, 35 a 38, donde encontramos su ministerio Y en después- Galilea. E depois, em Mateus 9, 35 a 38, onde encontramos o ministério de Jesus em Galileia. Primero, el manifiesto de Nazaret. Primeiro, o manifesto em Nazaré. Lucas 4, Lucas 15, 4, 16 o 15 a 21. Lucas 4, de 15 a 21. Al comienzo de su ministerio, No começo do seu ministério, después de que Juan el Bautista había sido encarcelado, depois que João Batista tinha sido preso, Jesús fue a la provincia de Galilea a Jesús- anunciar la buena noticia de la llegada del reino de Dios. logo depois Jesus ele foi para a província de Galileia para anunciar as boas novas da chegada do reino de Deus. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Ha chegado o tempo, o reino de Deus está perto. Ese fue su anuncio inicial. Esse foi o seu anúncio inicial. En la sinagoga de Nazaret, un sábado, Numa sinagoga em Nazaré, num sábado, digo en Nazaret, el pueblo donde él se había criado, eu digo Nazaré, no povo onde ele foi criado, un pueblo insignificante, povo insignificante, nada bueno podía salir de ahí. porque dada isso ele não podia sair dali. Por lo menos eso era lo que dijo Natanael, según Juan capítulo 1. ¿Qué Pelo cosa menos- buena puede salir de Nazaret? Como disse Natanael, será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pero él sorprendió a los concurrentes con un mensaje inesperado. Mas ele surpreendeu os concorrentes com uma mensagem inesperada. Por favor, lea Lucas 4, 18 y 19. O Senhor me deu o Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos,
dar vista aos cegos, liberar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Se trata de una lectura tomada de Isaías 61, 1 y 2. Isso é uma leitura lá de Isaías 61, 1 e 2. Pero Jesús toma ese pasaje y lo usa Jesus toma esse texto e usa como una descripción programática de su propio ministerio. como uma descrição programática do seu próprio ¿Para qué ha ministério. venido Jesús? Para que veio Jesus? Después de leerlo, dice el texto, enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. E o texto diz que depois que ele leu, ele dobrou o livro, entregou para o ajudante e se sentou. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Todos que estavam ali na sinagoga olhavam para ele bem devagar. A mí se me ocurre Eu penso, que todos están esperando a ver qué dice. eu penso de que todos estão ali esperando o que ele vai dizer. Lo miraban detenidamente. Olhavam ele com bastante tempo. Y él comenzó a hablar diciendo: E ele começou a falar dizendo: hoy se ha cumplido hoje tem se cumprido esta escritura en presencia de ustedes. Hoje aconteceu, tem se cumprido essa promessa na Es presença de algo vocês. sumamente dramático. Era algo muito dramático. Hoy se ha cumplido esto. Hoje se cumpriu isto. El Espíritu de Dios ha descendido sobre mí O Espírito para de Deus anunciar buenas nuevas a los pobres. Hoje o Espírito de Deus desceu sobre mim para anunciar aos pobres Libertad a los cautivos. e verdade aos cativos, Dar vista a los ciegos. dar vista aos cegos, Poner en libertad a los oprimidos. liberar os que estão sendo oprimidos, Pregonar el año del favor del Señor. perdoar o ano aceitável, trazer o ano aceitável do Senhor. Ahora, tradicionalmente, este dicho de Jesús se ha Agora- espiritualizado mucho. Agora, esse texto de Jesus se espiritualizava muito. Obviamente, él abrió los ojos de los ciegos Obviamente, ele abriu os olhos dos cegos espiritualmente, espiritualmente, pero también abrió los ojos literalmente. mas também abriu os olhos literalmente. Liberó de la opresión Ele libertou os a los de oprimidos que da estaban opressão, esclavizados por el poder del mal, aqueles que estavam escravizados pelo poder, expulsando demonios. expulsando os demônios. Pero recordemos un ejemplo solamente, por ejemplo, Zaqueo. Lembramos, por exemplo, a situação de Zaqueu. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueu era um homem rico. Se había enriquecido cobrando demasiado impuesto. Ele enriqueceu cobrando impostos muito altos. Es interesante que cuando Lucas narra el encuentro de Jesús con Zaqueo, no se dice de qué hablaron cuando estuvieron a solas. No encontro de Jesus com Zaqueu, não fala do que eles falaram um com o outro. Pero ¿qué sucedió con Zaqueo? Mas o que aconteceu com Zaqueu? ¿De qué tipo de opresión fue liberado? De que tipo de opressão ele foi liberto? De opresión a la riqueza, De opressão com relação às riquezas, de opresión a la avaricia. de opressão da avareza, da opressão da avareza. Yo siempre digo esto: Eu sempre digo los isso. pobres tienen que ser liberados de su pobreza y los ricos tienen que ser liberados de su riqueza. Os pobres, eu sempre digo, os pobres têm que ser libertos da sua pobreza e os ricos da sua riqueza. Porque la pobreza y la riqueza esclavizan. Porque a pobreza e a riqueza escravizam. Jesús vino para darnos plena liberación. Jesus veio para nos dar uma liberação Algunos dicen que concreta.
que los que hablamos de misión integral somos teólogos de la liberación. Alguns dizem que nós que falamos da missão, falamos sobre a teoria da liberação. No estamos imitando ninguna teología, estamos diciendo el texto bíblico dice esto. Não estamos falando de nenhuma teoria, estamos falando que o texto diz isso. Jesús vino a liberarnos de todo libro, de todo Jesus veio nos libertar de tudo, de todo tipo de opresión, de todo tipo de opressão, de todo tipo de esclavitud, de todo tipo de escravidão, para darnos nueva vida, para nos dar nova vida, liberada del poder del mal, nos liberar do poder do mal, liberada de la avaricia, nos libertar da avareza, liberada del egoísmo, nos liberar do egoísmo, liberada de ambición de poder. nos liberar da ambição do poder. Jesús anuncia un evento según el cual los judíos de su tiempo, Jesus anuncia um evento, segundo João, daquela época. Dios enviaría su espíritu. Deus enviaria o seu Espírito. Pero este espíritu marcaría el fin de la ausencia que se había prolongado por siglos. Mas esse anúncio, ele marca o final de uma ausência de muito tempo, muitos séculos. Porque los judíos pensaban, Dios nos ha abandonado, Porque su espíritu no está con nosotros. Porque os judeus pensavam, Deus nos abandonou, o seu Espírito não está conosco. Pero ungido por el Espíritu, Jesús estaba habilitado para cumplir Ungido pelo Espírito Santo, Jesus estava habilitado para cumprir la función del Mesías, a missão do Messias, la función de abrir los ojos, a função de abrir os olhos, sanar a los enfermos, sarar os enfermos, dar liberación a los oprimidos. dar liberação aos oprimidos. Ese era un anuncio de los profetas del Antiguo Testamento. Isso era uma profecia lá dos profetas do Antigo Testamento. La era del Espíritu es la era del establecimiento del reino de Dios. A era do Espírito é a era do estabelecimento do reino de Deus. La era en que los pobres, A era em que os pobres, la escoria de la sociedad por A es- la inquietud, a escoria- inequidad, a escória da sociedade marcada por a iniquidade, los cautivos, los ciegos, los os oprimidos, cativos, os cegos, os oprimidos, son beneficiados por la justicia y la paz de un nuevo orden. são beneficiadas pela justiça e a paz de uma nova ordem. Un nuevo orden que se ajusta a la voluntad de Dios. Uma nova ordem que se ajusta com a vontade de Deus. En tercer lugar, a este nuevo orden que el Mesías viene a establecer se lo denomina el año del favor del Señor. Em terceiro lugar, a esta nova ordem que o Messias vem a estabelecer se chama a ordem, o ano do favor do Senhor. Varios intérpretes relacionan el año del favor de Dios, del Señor con el jubileo. Muitos dizem que o ano do Senhor também é chamado o ano do jubileu. El año del jubileo es el año de la liberación de los esclavos. O ano do jubileu é o ano da liberação dos estados. Es el año de restitución de la tierra a aquellos que han perdido su tierra. É o ano de restituição da terra daqueles que perderam as suas terras. Vale la pena estudiar Levítico capítulo 25. Vale a pena estudar Levítico 25. La tierra era el sustento para la gente. A terra era o sustento para as pessoas. No era posible vivir sin tierra. Não era possível viver sem terra. Pero si una familia perdía su tierra, Mas se uma família perdesse a sua terra, en el año de jubileo podía recuperarla. no ano de jubileu ela poderia recuperar aquela terra. Porque Israel tenía que ser ejemplo de justicia, de la práctica de la justicia. Porque Israel tinha que ser o exemplo da prática da justiça. En Israel no habría desigualdad. Em Israel não existia desigualdade. En la voluntad de Dios todos tenían acceso a los beneficios de la creación de Dios para su propio sustento. Na vontade de Deus, todos tinham benefício para o seu sustento. En segundo lugar, quisiera
hablar Em segundo, muy brevemente sobre el ministerio de Jesús en Galilea. em segundo momento, eu gostaria de falar sobre o ministério de Jesus na Galileia. Galilea era una provincia subdesarrollada. Galileia era uma província subdesenvolvida. Había muchos problemas en Galilea. Existiam muitos problemas em Galileia. Los campesinos estaban perdiendo sus tierras. Os camponeses estavam perdendo as suas terras. Estaban oprimidos porque tenían que pagar el tributo imperial Estavam oprimidos porque tinham que pagar tributo imperial y el tributo al templo, e tributo ao el sostenimiento de una casta religiosa que vivía en lujo en Jerusalén. manter uma casta que vivia do luxo de Israel. Si hay un pasaje que nos muestra con muchísima claridad cuál fue la misión de Jesús, Numa passagem que mostra com muita clareza o ministério de Jesus, o es trabalho de Jesus. Mateo capítulo 9, versículos 35 a 39. Mateus capítulo 9, 35 a 39. Basta un estudio superficial de este pasaje Basta apenas um estudo superficial desta passagem para ver cómo desarrolló Jesús su ministerio. para ver como Jesus desenvolveu o seu ministério. Todas las necesidades humanas fueron para él Todas as necessidades foram para ele, as necessidades humanas para ele, una oportunidad de servicio. uma oportunidade de serviço. En los evangelios no hay la menor evidencia de que él pusiera las necesidades espirituales por encima de las necesidades corporales. Em nenhum momento no Evangelho aparece colocando as necessidades espirituais acima das necessidades Según físicas. el testimonio de ese pasaje, Segundo o testemunho dessa passagem, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas Jesus ele percorria todos os povos e aldeias, enseñando ensinando en las sinagogas, nas sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino anunciando as boas novas do reino y sanando toda enfermedad y toda e dolencia. sarando toda a enfermidade e toda doença. Su enseñanza de un alto contenido ético se resume en el Sermón del Monte. Uma dos ensinamentos de alto contexto é o Sermão do Monte. Pone en claro que lo que Dios requiere de sus hijos no se limita a deberes religiosos, Põe bem claro que o que Deus requer não se limita aos deveres religiosos. no se limita a deberes en relación con Dios únicamente. Não tem muito a ver com o relacionamento dele apenas com Deus. Se extiende a todos los aspectos de la vida, Se estende a todos os aspectos da vida, sin excepción. sem exceção. Además de la relación con Dios, Ainda da relação com Deus, abarca la relación con el prójimo está também a relação com o próximo. y abarca la relación con los bienes materiales, E também com relação aos bens materiais, como sugiere el Padre Nuestro. como sugere o Pai Nosso, Se orienta hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra de la misma manera se orienta com relação à vontade de Deus aqui na en que terra, esa buena y soberana voluntad de Dios se cumple en el cielo. que essa boa e vontade se cumpre no céu. Qué importante notar Que é importante esa perceber palabra en el Padre Nuestro. que é importante quão importante é essa palavra no Pai Nosso. Hágase tu voluntad Seja- en la tierra como en el cielo. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. El ministerio de Jesús incluye, por lo tanto, la enseñanza de la ley de Dios y de los valores del reino de Dios. O ministério de Jesus está incluído o ensinamento da lei de Deus e os valores do reino. La paz, A paz, la justicia, a la justiça, reconciliación, a reconciliação, la actitud hacia los bienes terrenales a atitude diante dos bens terrenos.
Y vinculado estrechamente con esta enseñanza está la proclamación del reino de Dios y su justicia. E juntamente com isso, com a ensinança, está a proclamação do Esto es parte Evangelho. esencial del ministerio de Jesús. E isso é essencial no ministério de Jesus. Los evangelios en su enseñanza nos permiten afirmar sin temor a equivocarnos que este fue el tema fundamental en la predicación de Jesús. Nos evangelhos nos permite afirmar sem temor La proclamación que a del reino. proclamação do Evangelho, do reino, Por eso la expresión reino de Dios o por su isso a expressão do equivalente, reino de Deus é equivalente en Mateo, reino de los cielos. é igual ao reino dos céus. Se repite con tanta frecuencia. É repetido com Ese muita fue el frequência. mensaje de Jesús. Essa foi a mensagem de Jesus. En el ambiente de expectativa mesiánica, No ambiente de expectativa messiânica, Jesús anuncia el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, Jesus anuncia o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, pero no en términos del advenimiento mas não diante dos termos da chegada de un Mesías conquistador de um Messias conquistador, que viene a liberar a la nación de Israel de sus opresores, que venha libertar a nação de Israel dos seus opressores, sino en términos del establecimiento de un reinado de paz y justicia. e sim o estabelecimento de um reino de paz e justiça. Él es el rey siervo que ha venido para establecer su reinado de paz y justicia. Ele é o rei servo que tem vindo para estabelecer paz e justiça. Él ha venido a dar atención especial Ele a tem aquellos que en la sociedad judía estaban bajo maldición de Dios. Ele veio para dar atenção especial àqueles que estavam na nação judaica expulsos, e que eles não apareciam. Hay muchos pasajes que podríamos citar sobre eso. Existem muitas passagens que podemos Pero citar yo quiero isso, llamarles la atención a lo que dice mas eu quero Lucas capítulo 7. eu quero chamar a tua atenção o que diz em Lucas capítulo 7. Yo creo que Juan el Bautista, como los discípulos de Jesús, esperaban un reino, Eu acredito que João Batista e os un discípulos reino de Jesus, nacionalista judío. eles esperavam um reino nacionalista judaico. Pero Juan termina en la cárcel Mas João termina na prisão, y ahí tiene una crisis de fe. e aí ele teve uma crise. Y entonces manda a dos mensajeros a hacerle una pregunta a Jesús. Então ele manda 2 mensageiros a fazer uma pergunta para Jesus. ¿Eres realmente el Mesías a Pues- quien esperamos? Você realmente é o Messias, quem a gente está esperando? ¿O debemos esperar a otro? Ou a gente precisa esperar outro? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Qual que é a resposta de Jesus? En ese momento dio atención a la gente que en el pueblo de Israel se consideraba bajo maldición de Dios. E nesse momento ele deu atenção para aquelas pessoas que se consideravam a missão de Deus. Leprosos, Leprosos, ciegos, cegos, mancos, mancos, gente coxos. desechada por el pueblo de Israel. pessoas rejeitadas pelo povo de Israel. Y Jesús les dice a los mensajeros de Juan el Bautista, vayan, díganle lo que han visto. E Jesus responde aos mensageiros de João Batista: vai e fala o que vocês viram, Y que nadie se escandalice de lo que han visto. e que ninguém se escandalize com o que vocês têm visto. ¿Por qué escandalizarse? Porque se escandalizar? Porque no se esperaba que el Mesías viniera para servir a la gente más desechada del pueblo de Israel. Porque a esperança é que Jesus viesse para servir as pessoas. Porque la expectativa era que viniera en toda su gloria A expectativa é que ele viesse em toda a sua glória y que estableciera de nuevo un reinado judío nacionalista. e que estabelecesse novamente um reinado judaico nacionalista. Pero yo quiero concluir con esta nota. Mas eu quero terminar com essa anotação. En Mateo capítulo 9, Em Mateus capítulo 9, en ese mismo párrafo, e nesse mesmo parágrafo, se dice que cuando Jesús vio a las multitudes,
Diz que quando Jesus viu as multidões, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. quando ele viu, ele teve compaixão das multidões, porque ele viu como ovelhas sem pastor. ¿A qué se refiere? A que ele se refere? Los pastores en el Antiguo Testamento, esto aparece vez tras vez. Os pastores no Velho Testamento aparecem uma vez tras Pastores outra. son líderes del pueblo, Pastores são líderes do povo, pero los líderes del pueblo se han olvidado del pueblo. mas os líderes do povo se esqueceram do povo. Y en Ezequiel capítulo 34, Mas em Ezequiel capítulo 34, el profeta habla en términos muy duros. o profeta fala em termos bem fortes, duros. El profeta denuncia la injusticia reinante en el pueblo de Israel a causa de los gobernantes. O profeta denuncia a injustiça causada pelos governantes de Israel. Jesús tuvo compasión de la muchedumbre porque las vio como ovejas sin pastor. Jesus teve compaixão da multidão porque ele viu elas como ovelhas sem pastor. Nuestros países tienen un alto porcentaje de gente Nossos sin países, conciencia de hacia dónde van. nossos países têm alta concentração de pessoas sem consciência para onde vão. No tienen pastores que se preocupen por las ovejas. Não tem pastores que se preocupem pelas ovelhas. Se preocupan por sí mismos. Se preocupam por si mesmos. Dan atención a su propia avaricia. Dão atenção à sua própria avareza. Yo siempre digo, el problema más serio en el mundo de hoy no es la pobreza, es la avaricia. Eu sempre digo que o problema maior no mundo não é a pobreza, é a avareza. Países como Brasil, Argentina y otros países Países como Brasil e Argentina e outros países tienen mucha riqueza. têm muita riqueza. ¿En dónde está la riqueza? E onde que está essa riqueza? Concentrada en pocas manos. Concentrada em poucas mãos. Si hay hambre, fome, Se tem fome, si hay falta de vivienda, se tem falta de si hay falta de moradia, educación, se tem falta de si hay educação, falta de salud, se tem falta de no es saúde, porque estos países son pobres. não é pobres, porque esses pobres, países no. são pobres, pobres, pobres. Son países ricos en recursos naturales. São países ricos em recursos naturais. Pero ¿qué pasa con esos recursos? Mas o que acontece com esses recursos? Hay una casta Existe uma casta caracterizada por la avaricia. caracterizada pela avareza. Le importa, decimos en castellano, no sé cómo se dice en portugués, le importa un pepino el pueblo. Importa nada o povo, Absolutamente nada. absolutamente nada. Yo estoy convencido que la Iglesia tiene que abrir los ojos Eu entendo que a igreja precisa abrir os olhos para ver a las grandes multitudes de nuestros países. para ver as grandes multidões dos nossos países, Sin sentido de dirección, sem sentido de direção, sin líderes que los convoquen hacia un proyecto de justicia. sem líderes que os levem a um senso de justiça. El pueblo sufre las consecuencias de la avaricia. O povo sofre as consequências da avareza. Dios quiera que en la Iglesia Deus queira que a igreja tengamos una perspectiva diferente tenhamos uma perspectiva diferente y nos pongamos al servicio de ese reino de Dios que es un reino de justicia. e nos coloquemos diante desse reino, um reino de justiça. Por algo dice Jesús, Por algum motivo diz Jesus: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mañana quiero elaborar un poco más de este tema, pero lo menciono. Amanhã eu quero trabalhar mais esse tema e vou mencionar ele. La justicia es esencial para que exista la paz. A justiça é essencial para que exista paz. Donde no hay justicia no puede haber paz. Onde não há justiça, não pode haver paz. Isaías 37,
Isaías Es 37 bien claro. é bem claro. La justicia es fruto de, la paz es fruto de la justicia. A paz é fruto da justiça. Donde no hay justicia, no puede haber paz. Onde não há justiça, não pode haver paz. Habrá falta de tranquilidad, Haverá falta de tranquilidade, inseguridad. insegurança. Hay que aumentar la policía. Hay Eso que se dice en aumentar o Argentina. tamanho da polícia, é isso que dizem. Esa es la respuesta de los políticos Esa es- avaros. Essa é a resposta dos políticos avarentos. La respuesta que da la palabra de Dios es: trabajen por la justicia. A resposta da palavra de Deus é: trabalhem pela justiça, Porque el fruto de la justicia será la paz. porque o fruto da justiça será a paz. Amén. Amém.